Nos vídeos anteriores, nós começamos a estudar Mateus 12 e falando da importância, da gravidade das palavras. O primeiro grupo de palavras são aquelas que não podem ser perdoadas. Elas dizem respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo. Volte depois ao vídeo para você ver. A segunda coisa que falamos no vídeo último é a respeito de palavras que exigem julgamento, que são as palavras frívolas. E a partir deste vídeo eu vou falar sobre palavras, isso aqui é muito sério, palavras que serão para justificação e palavras que são para a condenação. Escuta lá. Vou falar primeiro, vou ler da frívola. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta no dia do juízo. Então vem agora o verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Isto aqui é muito pesado, é muito forte. Em primeiro lugar, Jesus fala que nós temos que dar conta das coisas que nós falamos. Agora, no verso 37, Jesus fala das coisas que o julgamento acarreta. Você estará perante Deus e Ele vai fazer passar a transcrição de todas as nossas palavras, minhas e suas. Certamente haverá muitos livros no registro de nossas palavras. Os nossos pecados da língua são tantos que há uma necessidade de muitas páginas registrando as muitas vezes em que pecamos com os lábios. Deus possui muito material para nos colocar em julgamento. Se as nossas palavras forem boas, seremos justificados. Todavia, se as nossas palavras forem ruins, seremos condenados por causa dos nossos lábios. Quando os registros de Deus a respeito de nossos pecados forem lidos por Ele, Ele vai pronunciar o seu juízo baseado nas palavras proferidas. Isto é um pensamento assustador. Essas afirmações de Jesus em Mateus 12, 37 são as mais chocantes do texto. Então, deixa-me fazer algumas perguntas para eu tentar responder. O que significa ser justificado por palavras? Vamos recordar o texto? Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Este verso trata das coisas que vão selar o destino definitivo das pessoas. É um verso muito significativo. Entretanto, Jesus não está contradizendo o ensino geral das Escrituras de nós, salvos pela graça de Cristo. E por meio da fé tomamos posse das bênçãos da salvação, sendo justificados pela fé. Romanos 5:1. A Escritura ensina que a nossa salvação deve ser mostrada através de obras e através das palavras que proferimos. Essas palavras têm a ver com obras. Veja o que diz Paulo em Efésios 2:10. Diz assim: pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você tem coisas que você vai fazer, coisas que você vai dizer que tem a ver com a sua justificação. Veja o que diz 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Lembra? Você e eu vamos ser julgados pelas obras de cada um. A fé em Cristo acarreta obras e nós devemos evidenciar as obras. Portanto, as palavras que falamos têm a ver com a nossa justificação. A Escritura ensina que Deus justifica os ímpios
a pecadores que não merecem nada. Como resultado de Cristo, da obra de Cristo por eles recebem a graça da fé e são justificados. No entanto, a fé tem que vir acompanhada de obras. As palavras são essas obras através das quais somos justificados. Elas evidenciam o destino final e definitivo dos crentes. Este verso diz respeito aos verdadeiros princípios do coração. O coração se torna relativamente conhecido pelas palavras que procedem dele, assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos, e o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Se as palavras são boas, verdadeiras, instrutivas, piedosas, isso significa que o coração está andando corretamente. Entretanto, se as suas palavras são falsas, mentirosas, malignas, isso provará que o seu coração está errado e as suas palavras o condenarão. Esse verso não quer dizer que as palavras serão o único meio para condenar pessoas, mas que elas são partes importantes para a condenação. A justificação pelo sangue foi alguma coisa que aconteceu no passado histórico do mundo, na morte de Jesus. A justificação pela fé acontece nesta presente existência. Ela apareceu quando você creu. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas a justificação pelas palavras é alguma coisa que vai acontecer no futuro. Veja que o texto trata dessa matéria como alguma coisa que se dará no dia do juízo. O sentido de justificação nesse texto é o mesmo que aparece em Tiago 2:21, que diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ele ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Abraão foi justificado por sua fé, mas a sua fé se tornou evidente em obras. Da mesma forma, somos justificados pelo sangue de Cristo. Nos apossamos da justiça da fé, da justiça de Cristo pela fé nele. E seremos justificados pelas coisas que falamos no dia final. As obras de Abraão estão ligadas ao oferecimento que ele fez do seu único filho, Isaque. Deus pediu tudo o que ele tinha e ele o ofertou a Deus. Abraão creu nas promessas do Senhor, mas teve que oferecer seu filho. As suas obras são o meio pelo qual ele foi justificado. Que fique claro que as suas obras confirmam a sua fé no Senhor. Todos os que são justificados pelo sangue e pela fé têm que demonstrar obras que, no caso em estudo, se referem às palavras que proferimos. Um homem é justificado por suas palavras, não porque sua linguagem seja a base da justificação, mas porque a linguagem pura absolve-nos de tal modo que não mais somos condenados como pessoas ímpias por causa da nossa língua. A palavra grega traduzida como justificar é dikaio, que descreve uma pessoa no estado correto de relacionamento com Deus. É um termo legal que tem a ver com a lei, com a corte divina, onde o pecador é justificado por um juiz. E o que significa ser condenado pelas palavras? Veja que Mateus 12:37, na parte final, diz: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A parte mais chocante do verso 37 é o fato de pessoas serem condenadas por suas palavras. Quem não possui um coração renovado pelo Espírito Santo proferirá palavras que acentuam a condenação daqueles que são ímpios, mas sem a fé em Cristo Jesus. A palavra grega traduzida como condenado é krino. A palavra krino significa ser julgado.
O verbo crino, na verdade, tem o sentido básico de formar opinião após a consideração dos fatos. O verbo crino avalia e determina o que é justo, próprio e correto. O julgamento condenatório tem como motivos as palavras proferidas pelos homens. Uma pessoa que não crê já está condenada, mas as suas palavras determinarão a gravidade de sua condenação. O destino definitivo das pessoas ímpias tem a ver com o que elas falam. Terrível ideia. Há alguns esclarecimentos. Um coração ímpio somente proferirá palavras manchadas de impiedade que contribuem para a sua condenação, porque elas têm a ver com a impureza do coração. Na verdade, temos que entender que uma pessoa é condenada pelo fato de ela estar em Adão, pelos seus próprios pecados também. Quando o coração dela é deixado incircunciso, ou seja, deixado em imundície, essa pessoa é incapaz de proferir palavras santas ou palavras sem qualquer resquício real de bondade. Além disso, quando Deus decide não salvá-la, deixando-a entregue a si mesma, ela recebe condenação ainda maior pelo uso de palavras impuras. Não é sem propósito que a Escritura diz que todos os homens, está lá em Apocalipse, todos os homens, grandes e pequenos, estando diante do trono, verão os livros abertos. E um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados em razão das coisas que estão escritas nos livros de acordo com as suas obras. Apocalipse 20, 11. Todas as obras dos homens maus estarão escritas em livros e o conteúdo dos livros será conhecido e os ímpios serão julgados de acordo com o que estiver escrito neles. E então serão lançados no lago de fogo. Enquanto João, em Apocalipse, chama os atos dos homens de obras, Jesus os chama de palavras. Obras e palavras são termos sinônimos no contexto do nosso estudo. Essas duas palavras produzem a condenação daqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo. A Escritura nos ensina que a língua tem algumas qualidades que, se mal usadas, podem ser altamente destrutivas. Vejamos alguns pontos. Primeiro, a sua língua precisa ser devidamente usada. Vamos para Tiago. Tiago tem umas coisas muito boas sobre língua. Veja só o que diz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O verso 2 de Tiago 3 nos ensina sobre o dever que você tem de controlar o uso de sua língua. Se você controlar sua língua, você será considerado um varão perfeito, tendo controle sobre a totalidade do seu corpo. Tiago diz algumas coisas. Primeiro, ele diz que tropeçamos em muitas coisas. 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ninguém é capaz de ficar sem tropeçar. Você não pode evitar tropeçar. É próprio de pessoas com inclinação pecaminosa tropeçarem. Não há nenhum membro da raça humana que escape de tropeços. Por isso Tiago diz, todos tropeçamos. Paulo diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Há muitas maneiras de tropeçar. Tropeçamos com muita variedade, mas a principal e maior delas é o tropeço com a língua. O tropeço é igual a pecado. O tropeço diz respeito a um lapso moral, a uma falha em fazer o que é certo, uma ofensa contra Deus. O tropeço é alguma coisa continuada.
não é um fato pontual que fica esquecido lá no passado. O tropeço está sempre presente em nossa existência. Tiago se inclui entre aqueles que tropeçam. Por isso ele disse, todos tropeçamos. Não há ninguém que não tropece nos mandamentos de Deus. Ninguém. E você e eu tropeçamos. Especialmente com a nossa língua. Deus ajude você a não tropeçar com a língua. Porque um dia você não vai tropeçar mais, você vai ser varão perfeito. Isso é assunto do próximo vídeo.